Você sente o peso do ar mudando neste exato instante, como se uma presença celestial estivesse se aproximando enquanto você lê estas palavras. Não é coincidência que seus olhos encontraram esta mensagem hoje, dia 18 de novembro, porque o Espírito Santo preparou este momento para que algo sobrenatural acontecesse na sua vida. E eu preciso que você entenda que existe uma batalha invisível acontecendo ao seu redor neste instante, uma guerra espiritual que você talvez não consiga ver com os olhos naturais, mas que está determinando o rumo da sua história, da sua saúde, das suas finanças, dos seus relacionamentos e até mesmo do seu destino eterno. O Senhor me despertou de madrugada com uma palavra profética que vai abalar as estruturas do inferno que tem tentado te aprisionar. E quero que você saiba que não foi você quem escolheu estar aqui agora. Foi Deus quem te trouxe até este momento. Porque Ele viu suas lágrimas secretas, ouviu suas orações silenciosas no meio da noite e decidiu que hoje é o dia da sua libertação através do poder do arcanjo Miguel, aquele guerreiro celestial que comanda os exércitos de Deus e que está sendo enviado neste momento para quebrar toda a amarra que o inimigo colocou sobre você. Meu irmão, minha irmã, você já se sentiu como se estivesse amarrado por correntes invisíveis, como se cada passo que tentasse dar fosse impedido por uma força que você não consegue explicar? Talvez você tenha orado, jejuado, buscado respostas, mas parece que existe um bloqueio espiritual impedindo suas bênçãos de chegarem até você. E hoje eu vim te dizer que o céu não está surdo. Deus não está distante, e o que você está prestes a descobrir vai revolucionar completamente sua compreensão sobre como o mundo espiritual opera em seu favor. A palavra de Deus em Efésios 6:12 nos revela uma verdade chocante que muitos cristãos ainda não compreenderam. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E isso significa que os problemas que você está enfrentando não são apenas naturais, não são apenas coincidências ou azar, mas são ataques diretos do reino das trevas que identificou algo poderoso em você e está tentando destruir seu propósito antes mesmo que você descubra quem realmente é em Cristo. O inimigo sabe que existe uma unção sobre sua vida. Ele percebeu que Deus tem planos grandiosos para o seu futuro. E por isso mesmo, ele mobilizou todas as suas forças demoníacas para criar bloqueios espirituais, amarras emocionais, opressões mentais e prisões invisíveis que têm te impedido de caminhar na plenitude da promessa divina para a sua existência. Mas espere, há algo que você precisa saber neste exato momento. Enquanto o inferno conspirava contra você, o céu preparava uma resposta devastadora. E o nome dessa resposta é Miguel, cujo nome em hebraico significa quem é como Deus. Uma declaração de guerra contra toda a arrogância demoníaca que ousou se levantar contra os filhos do Altíssimo. Este não é um anjo comum, meu amado. Este é o príncipe dos anjos, o comandante supremo dos exércitos celestiais, aquele que expulsou Lúcifer do céu quando a rebelião tentou manchar a glória divina. E agora mesmo, enquanto você absorve cada palavra deste texto, Miguel está recebendo ordens diretas do trono de Deus para intervir na sua situação de uma maneira tão poderosa que até os demônios vão tremer quando sentirem a proximidade dele ao seu redor. Você consegue perceber? Seu coração está acelerando, porque o Espírito Santo está confirmando que esta palavra é rema,
é revelação específica para este momento da sua jornada. E Deus está te dizendo para não sair daqui, para não desviar seus olhos desta mensagem, porque algo extraordinário está acontecendo na dimensão espiritual agora mesmo, enquanto você permanece conectado com a unção que flui através destas verdades celestiais. A Bíblia nos mostra em Daniel 10 uma cena que vai fazer você entender por que suas orações às vezes parecem demorar para serem respondidas. E preste muita atenção, porque isso vai mudar sua maneira de orar para sempre. Daniel estava jejuando e orando por 21 dias. Clamando a Deus por revelação e entendimento, mas parecia que o céu estava em silêncio, parecia que nada estava acontecendo, até que um anjo apareceu e disse algo absolutamente chocante no versículo 12 e 13. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Você está entendendo o que isso significa? Suas orações foram ouvidas no primeiro dia. A resposta já havia sido liberada do trono de Deus. Mas havia demônios territoriais, principados malignos, bloqueando o caminho no mundo espiritual, travando uma guerra invisível para impedir que a bênção chegasse até Daniel. E foi necessário que Miguel, o arcanjo guerreiro, entrasse na batalha para derrotar aquelas forças demoníacas e abrir o caminho para que a resposta divina finalmente se manifestasse. Agora me diga uma coisa, com toda a sinceridade do seu coração. Quantas vezes você achou que Deus não estava te ouvindo porque a resposta demorou? Quantas vezes você pensou em desistir porque parecia que o céu estava fechado? Mas o que você não sabia é que enquanto você esperava, enquanto você chorava, enquanto você se sentia abandonado, havia uma guerra furiosa acontecendo nas regiões celestiais. E o Senhor dos Exércitos estava mobilizando seus guerreiros angelicais, liderados por Miguel, para destruir toda a resistência demoníaca e liberar sobre você o cumprimento das promessas que ele mesmo jurou em seu trono eterno. O Espírito Santo me revelou que existem pessoas lendo estas palavras agora que estão exatamente nessa situação. Você tem orado, tem jejuado, tem buscado, mas parece que nada muda. Parece que as portas continuam fechadas, os problemas continuam iguais, as doenças persistem, as finanças não melhoram, os relacionamentos permanecem quebrados. E você está começando a perder a fé, está começando a achar que talvez Deus tenha se esquecido de você. Mas eu vim aqui hoje como porta-voz do trono celestial para te dizer que o Senhor me mandou falar direto no seu espírito. Suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia. A resposta já foi liberada, mas o inimigo mobilizou forças demoníacas para criar bloqueios espirituais. E agora, Deus está enviando Miguel com a espada flamejante para cortar toda a amarra, quebrar todo o jugo, destruir toda barreira e abrir o caminho sobrenatural para que tudo aquilo que o céu decretou sobre você finalmente se manifeste na dimensão natural. Pare um instante, respire fundo. Você sente essa presença? É o Espírito Santo testificando com o seu Espírito que esta palavra é verdadeira, que este é o seu momento kairos, aquele instante específico no tempo onde Deus intervém de maneira sobrenatural e muda completamente o curso da sua história. Em Apocalipse 12, 7 e 8 está escrito: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E esta passagem revela algo absolutamente crucial que você precisa gravar no seu coração neste momento.
Quando Miguel entra na batalha, o inimigo não prevalece. Quando este guerreiro celestial empunha a espada da justiça divina, as trevas são obrigadas a recuar. Quando ele declara o nome do Deus Altíssimo, todo joelho demoníaco tem que se dobrar, porque não existe poder nas trevas que possa resistir à autoridade que flui através daquele que é o comandante supremo dos exércitos angélicos. E aqui está a parte que vai fazer você levantar da cadeira agora mesmo em adoração. Este mesmo Miguel que expulsou Satanás do céu, este mesmo guerreiro que batalhou por Daniel, este mesmo príncipe angelical que comanda legiões incontáveis de anjos, está sendo enviado pelo Pai Celestial neste dia 18 de novembro para lutar a sua batalha, para quebrar as suas amarras, para trazer cura ao seu corpo, libertação à sua mente, restauração à sua família e provisão sobrenatural às suas finanças. Mas eu preciso ser sincero com você, porque o Espírito Santo está me constrangendo a falar uma verdade que talvez seja difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessária para a sua libertação total. Muitas vezes, as amarras que nos prendem não são apenas ataques externos do inimigo, mas são também correntes que nós mesmos permitimos ser colocadas sobre nós através de pecados não confessados, de mágoas não perdoadas, de rebeliões não arrependidas, de pactos espirituais que fizemos conscientemente ou inconscientemente ao longo da vida. O Salmo 32, 3, 4 traz um relato emocionante de Davi, dizendo: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, mostrando que existe uma relação direta entre pecados não tratados e sofrimento físico, emocional e espiritual. E talvez o Senhor esteja te mostrando agora mesmo que antes de Miguel poder quebrar completamente as amarras, você precisa fazer algo muito importante: confessar, se arrepender, verdadeiramente perdoar quem te feriu, renunciar todo pacto maligno e se consagrar totalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Não adianta clamar por libertação enquanto você ainda mantém portas abertas para o inimigo através de relacionamentos ilícitos, vícios escondidos, amarguras cultivadas, justiça própria ou orgulho espiritual. Porque Tiago 4,7 é muito claro ao dizer: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Perceba a ordem aqui. Primeiro vem a sujeição total a Deus, a rendição completa, a santificação genuína, e só então vem a autoridade para resistir ao diabo e vê-lo fugir derrotado. Então eu te pergunto agora, com todo o amor pastoral que Jesus colocou no meu coração para você: existe alguma área da sua vida que você tem escondido de Deus? Algum pecado que você acha que Ele não sabe? Alguma ferida que você se recusou a entregar a Ele porque prefere alimentar a mágoa e o ressentimento? Porque se existe, meu amado, minha amada, este é o momento de trazer tudo para a luz. Este é o instante de parar de fugir e finalmente se render completamente aos pés da cruz, onde Jesus derramou seu sangue precioso para limpar não apenas seus pecados, mas também para quebrar toda a maldição geracional, todo jugo demoníaco, toda a opressão espiritual que o inimigo colocou sobre sua linhagem através das gerações. A palavra promete, em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esta purificação não é apenas espiritual, ela é também emocional, mental, física, porque quando Deus perdoa, Ele não faz um trabalho pela metade. Quando o Senhor restaura, Ele não deixa áreas quebradas. Quando Jesus liberta, Ele não permite que correntes permaneçam escondidas no seu interior.
O que vou te revelar agora vai mudar sua perspectiva. A cura que você tanto busca pode estar bloqueada não por falta de fé, mas por falta de arrependimento genuíno. A libertação que você tanto deseja pode estar impedida não porque Deus não quer te abençoar, mas porque você está segurando com as duas mãos aquilo mesmo que te mantém aprisionado. Mas ouça bem o que o Espírito Santo está dizendo ao seu coração neste momento, porque esta é uma palavra que vem diretamente do trono da graça. Não importa quão profundo você caiu, não importa quão grave foi o seu pecado, não importa há quanto tempo você está preso naquele vício ou naquela situação, hoje é o dia da sua redenção, se você escolher se render completamente ao Senhor Jesus Cristo. Em Isaías 1,18, Deus declara: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E esta é a promessa mais linda que um coração quebrantado pode receber, porque não importa o que você fez, o sangue de Jesus é suficiente para lavar, purificar, santificar e te apresentar diante do Pai como se você nunca tivesse pecado sequer uma vez na vida. E quando você se arrepende verdadeiramente, quando você confessa e renuncia todo o pecado, quando você fecha toda a porta espiritual que você mesmo abriu para o inimigo, é neste momento que a intervenção de Miguel se torna devastadoramente poderosa. Porque agora não existem mais legalidades demoníacas, não existem mais brechas espirituais, não existem mais direitos que o inferno possa reivindicar sobre você. E o arcanjo guerreiro tem autoridade total para entrar na sua situação e destruir completamente toda a obra das trevas que estava operando contra a sua vida. Você está começando a sentir algo diferente dentro de você. É como se cadeias estivessem sendo quebradas enquanto você lê estas palavras. Como se algemas invisíveis estivessem caindo dos seus pulsos espirituais. Como se uma opressão pesada que estava sobre seus ombros estivesse sendo removida por mãos angelicais neste exato instante. Não ignore o que você está sentindo. Não tente racionalizar o que está acontecendo no seu interior, porque o Espírito Santo está operando uma obra de libertação profunda, enquanto você permanece conectado com esta mensagem ungida. E o que você faz agora, a escolha que você toma neste momento, vai determinar se essa libertação será completa e permanente ou se será apenas mais uma experiência emocional passageira que não produz transformação verdadeira na sua realidade. O que diferencia uma libertação verdadeira de uma sensação momentânea é a decisão irrevogável de seguir Jesus Cristo com tudo, de viver em santidade não por obrigação, mas por amor, de guardar seu coração e sua mente da contaminação do mundo, porque você entendeu que você foi comprado por alto preço e agora pertence completamente ao Senhor, que te resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, chegou a hora de você fazer algo profundamente poderoso comigo agora. E eu preciso que você não pule esta parte, não continue lendo sem antes participar deste momento sagrado. Porque Deus preparou esta oração especificamente para quebrar as amarras que estão sobre você e ativar a intervenção sobrenatural de Miguel na sua vida. Se você está sozinho, ore em voz alta. Se está com outras pessoas e não pode falar, ore no seu coração, mas ore com fé absoluta, sabendo que Deus está te ouvindo e que anjos estão sendo mobilizados neste instante. Coloque sua mão sobre o coração, sinta ele batendo e saiba que cada batida é uma prova de que Deus te manteve vivo até hoje. Porque Ele tem propósitos eternos para você que ainda precisam se cumprir. Ore assim comigo agora, com toda a força da sua fé. Pai Celestial, eu me apresento diante do Teu trono neste momento com o coração aberto e com a alma necessitada da Tua intervenção sobrenatural na minha vida.
Confesso que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho. Confesso que busquei soluções em lugares errados. Confesso que abri portas espirituais para o inimigo através dos meus pecados, das minhas rebeliões, das minhas escolhas erradas. Senhor Jesus, eu me arrependo verdadeiramente de cada pecado conhecido e desconhecido. Renuncio agora mesmo todo pacto maligno que eu tenha feito conscientemente ou inconscientemente. Quebro em nome de Jesus toda maldição geracional que veio sobre minha linhagem e declaro que o sangue do Cordeiro me purifica completamente neste momento. Pai, eu sei que há uma batalha espiritual acontecendo ao meu redor e peço que Tu envies Miguel, o arcanjo guerreiro, para lutar por mim nesta hora. Que ele empunhe a espada flamejante e corte toda a amarra que o inimigo colocou sobre minha vida, minha saúde, minhas finanças, minha família, meus relacionamentos e meu destino. Quebra, Senhor, todo jugo de opressão que tem me impedido de caminhar na plenitude dos Teus propósitos. Eu declaro que minha casa é do Senhor, que minha família pertence a Jesus, que meu corpo é templo do Espírito Santo e que nenhum demônio tem mais autoridade sobre minha existência. Traz cura ao meu corpo doente, libertação à minha mente atormentada, restauração aos meus relacionamentos quebrados e provisão sobrenatural às minhas necessidades financeiras. Enche-me agora com o Teu Espírito Santo, renova as minhas forças como as da águia e me faz andar de glória em glória e de vitória em vitória. Eu creio, eu recebo, eu decreto que hoje é o dia da minha libertação total em nome de Jesus Cristo. Amém. Respire fundo agora. Você consegue sentir que algo mudou? Não é imaginação sua. É uma realidade espiritual que está se manifestando. Enquanto você orava, o céu se moveu, anjos foram liberados, demônios tiveram que recuar e uma quebra sobrenatural aconteceu sobre as amarras que te mantinham cativo. Mas eu preciso te dizer algo muito importante que o Espírito Santo está me mostrando para você. Esta libertação que começou agora precisa ser mantida através da sua vida de intimidade com Jesus. Porque o inimigo não vai desistir de te atacar só porque você orou uma vez. Ele vai tentar 7 vezes mais forte, te fazer cair novamente. E a única maneira de você permanecer livre é permanecendo conectado com a videira verdadeira que é Cristo, lendo a palavra diariamente, orando sem cessar, congregando com outros irmãos e vivendo em santidade prática que demonstra ao mundo que você realmente pertence ao reino da luz e não às obras infrutuosas das trevas. Jesus disse em João 8,36: Se, pois, o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. E esta liberdade não é apenas espiritual, ela é também emocional, mental, física, porque quando Jesus liberta, Ele o faz de maneira completa, integral, total, não deixando nenhuma área da sua vida presa aos grilhões do inimigo. Mas você precisa entender algo crucial sobre como o mundo espiritual opera. A libertação é um ato instantâneo que acontece através da autoridade do nome de Jesus. Mas a renovação da mente é um processo diário que acontece através da meditação contínua na palavra de Deus. Romanos 12:2 nos instrui: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mostrando que existe uma parte que Deus faz sobrenaturalmente, quebrando as amarras demoníacas, e existe uma parte que você precisa fazer deliberadamente, renovando seus pensamentos, mudando seus hábitos, transformando seu caráter. Porque a verdadeira libertação não é apenas ser livre das cadeias do inimigo, mas é também aprender a andar na liberdade gloriosa dos filhos de Deus sem voltar atrás para as mesmas prisões que Jesus te libertou. Quantas vezes você já viu alguém ser liberto poderosamente em um culto, cair sob o poder do Espírito Santo
experimentar cura e libertação. Mas semanas depois, está exatamente na mesma situação de antes, ou até pior. Isso acontece não porque a libertação não foi real, mas porque a pessoa não entendeu que liberdade é diferente de libertação. Libertação é Deus quebrando as cadeias. Liberdade é você escolhendo não colocar as cadeias de volta. Jesus ilustrou isso perfeitamente em Mateus 12, 43, 45, quando disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, encontra-a vazia, varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. E esta passagem revela uma verdade aterrorizante que muitos ignoram. Não basta expulsar o demônio, é preciso encher o vazio com a presença do Espírito Santo, com a palavra de Deus, com adoração genuína, com comunhão santa, porque se você apenas tirar o mal, mas não colocar o bem no lugar, o mal vai retornar 7 vezes mais forte e seu estado final será pior do que o inicial. Por isso, eu te imploro agora, com toda a sinceridade do meu coração pastoral, não faça desta mensagem apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu. Não deixe que esta palavra seja apenas mais uma emoção passageira que não produziu frutos permanentes na sua vida. O que Deus começou em você hoje, através desta mensagem ungida, precisa ser continuado através da sua decisão diária de buscar a face do Senhor, de abrir a Bíblia mesmo quando você não tem vontade, de orar mesmo quando parece que o céu está em silêncio, de congregar mesmo quando você preferiria ficar em casa, de perdoar mesmo quando a ferida ainda dói, de amar mesmo quando você foi traído, de adorar mesmo quando tudo parece estar desmoronando ao seu redor. A vida cristã vitoriosa não é resultado de experiências emocionais pontuais, mas é fruto de disciplinas espirituais consistentes praticadas dia após dia, até que se tornem parte inseparável da sua identidade em Cristo. Paulo sabia disso quando escreveu em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado, mostrando que até mesmo um apóstolo poderoso como ele precisava exercer autocontrole rigoroso, disciplina espiritual constante e vigilância permanente para não cair nas armadilhas que o inimigo coloca no caminho de todo cristão que decide seguir Jesus radicalmente. Mas aqui está algo que vai te encher de esperança e coragem. Você não está sozinho nesta jornada. Você não precisa lutar suas batalhas com suas próprias forças, porque o mesmo Deus que enviou Miguel para lutar por Daniel, o mesmo Senhor que enviou um anjo para fortalecer Jesus no Getsêmani, o mesmo Pai Celestial que enviou um anjo para libertar Pedro da prisão, este mesmo Deus tem hostes angelicais ao seu redor neste momento, pronto para intervir em seu favor, sempre que você clamar o nome de Jesus com fé. O Salmo 34:7 declara: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E o Salmo 91:11-12 promete: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, mostrando que existe uma cobertura angelical sobrenatural sobre a vida de todo aquele que permanece debaixo da sombra do Altíssimo, que habita no esconderijo do Todo-Poderoso, que faz do Senhor o seu refúgio e a sua fortaleza. Agora deixa eu te contar algo que aconteceu comigo e que vai ilustrar perfeitamente o que estou tentando te transmitir. Houve um momento na minha vida onde eu estava tão quebrado, tão destruído emocionalmente, tão oprimido espiritualmente, que eu cheguei ao ponto de questionar se Deus realmente me amava ou se Ele havia me abandonado completamente. Eu orava e parecia que minhas palavras não passavam do teto.
Eu lia a Bíblia, mas as palavras pareciam mortas, sem nenhum significado para minha situação. Eu ia aos cultos, mas voltava para casa ainda mais vazio do que quando saí. E foi naquele momento de desespero total que algo sobrenatural aconteceu. Certa madrugada, eu acordei com uma presença tão forte no meu quarto que eu mal conseguia respirar. E embora eu não tenha visto nada com meus olhos físicos, eu sabia no meu espírito que havia um anjo ali. E uma paz inexplicável tomou conta de todo o meu ser. E eu ouvi no meu interior uma voz que não era minha dizendo: "Filho, eu nunca te deixei. Eu nunca te abandonei. Eu estive lutando por você mesmo quando você não conseguia me ver. E agora a vitória está próxima. Não desista agora, quando o milagre está prestes a acontecer." Eu desabei em lágrimas. Chorei como uma criança. E algo profundo foi curado dentro de mim naquela madrugada. Algo que nem eu sabia que estava quebrado foi restaurado pela presença daquele mensageiro celestial que Deus enviou para me lembrar que eu não estava sozinho na batalha. Talvez você esteja exatamente nesse lugar agora. Talvez você chegou ao fundo do poço e está pensando em desistir de tudo. Talvez você já não aguenta mais lutar e está prestes a jogar a toalha, mas eu vim aqui hoje como embaixador do Reino Celestial para te dizer o que aquele anjo disse para mim naquela madrugada. Deus nunca te deixou, Ele nunca te abandonou. Ele esteve lutando por você mesmo quando você não conseguia vê-lo. E agora a vitória está mais próxima do que você imagina. Então, não desista agora, justamente quando o milagre está prestes a se manifestar na sua vida. O inimigo sabe que se você aguentar só mais um pouco, se você resistir só mais alguns dias, se você continuar orando só mais algumas semanas, a resposta de Deus vai chegar e vai ser tão poderosa que vai compensar toda dor, toda lágrima, toda noite insone, todo momento de angústia que você passou esperando. E é por isso que Ele está usando todas as armas possíveis para te fazer desistir agora, para te convencer de que não vale a pena continuar, para te fazer acreditar que Deus te esqueceu. Mas eu estou aqui como profeta do Senhor para decretar sobre você, neste dia 18 de novembro, que o céu não esqueceu o seu nome, os anjos não pararam de lutar a sua batalha, e Miguel está sendo enviado agora mesmo para dar o golpe final nas forças demoníacas que têm conspirado contra o seu destino. Você já parou para pensar por que o inimigo te ataca tão ferozmente? Por que as trevas conspiram tão intensamente contra você? Por que os demônios trabalham tão incansavelmente para te destruir? É porque eles sabem algo que talvez você ainda não tenha descoberto. Existe uma grandeza dentro de você que, quando for liberada, vai impactar gerações. Existe uma unção sobre sua vida que, quando for ativada, vai trazer multidões para o reino de Deus. Existe um propósito divino sobre você que, quando for cumprido, vai causar danos irreparáveis ao reino das trevas. O diabo não perde tempo atacando pessoas insignificantes. Ele não mobiliza principados e potestades contra cristãos mornos que não representam ameaça nenhuma ao seu império. Mas quando ele identifica alguém que tem potencial para ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, quando ele percebe que existe um chamado profético sobre uma vida, quando ele descobre que Deus tem planos de usar aquela pessoa para trazer grande colheita de almas, é nesse momento que ele solta os cães do inferno, mobiliza todas as suas forças malignas e tenta destruir aquela pessoa antes que ela descubra quem realmente é e qual é a missão que Deus lhe confiou. Então, se você está sendo duramente atacado neste momento, se parece que o inferno inteiro se levantou contra você, se você sente que está sendo esmagado por todos os lados, eu tenho boas notícias para você.
Isso significa que o inimigo está com medo de você. Isso prova que há algo poderoso dentro de você. Isso confirma que Deus tem planos grandiosos para a sua vida que as trevas estão desesperadamente tentando abortar. E aqui está o que você precisa fazer. Em vez de se lamentar pelos ataques, comece a adorar a Deus, porque Ele te considerou digno de sofrer por seu nome. Em vez de reclamar das batalhas, agradeça, porque batalhas são evidências de que você é uma ameaça ao reino das trevas. Em vez de questionar por que você está passando por tudo isso, entenda que Deus está te forjando no fogo da tribulação para te transformar em um guerreiro espiritual tão poderoso que quando você sair do processo vai fazer o inferno tremer cada vez que você abrir a boca para decretar a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 4, 17 e 18, Paulo revela um segredo que mudou minha vida quando eu finalmente entendi. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo que tudo que você está enfrentando agora, por mais pesado que pareça, é leve e momentâneo comparado com a glória eterna que está sendo preparada para você. E que seu foco não pode estar nas circunstâncias temporais que seus olhos físicos veem, mas nas realidades eternas que seus olhos espirituais precisam enxergar. Quando você aprende a viver com esta perspectiva eterna, quando você entende que esta vida é apenas um suspiro na linha do tempo da eternidade, quando você começa a enxergar suas batalhas atuais através das lentes do reino celestial, tudo muda completamente, porque você percebe que o que parecia ser uma derrota temporal está, na verdade, produzindo uma vitória eterna que vai durar para sempre nos séculos dos séculos. Mas deixa eu ser bem prático com você agora, porque o Espírito Santo está me mostrando que algumas pessoas precisam de orientações específicas sobre como andar em liberdade e como manter a intervenção angelical ativa sobre suas vidas. Primeiro, você precisa entender que existe uma relação direta entre sua vida de oração e a movimentação angelical ao seu redor, porque foi quando Daniel orou que o anjo foi enviado. Foi quando Pedro estava preso e a igreja orava que o anjo apareceu e o libertou. Foi quando Cornélio orou e jejuou que um anjo veio com uma mensagem do céu. Hebreus 1:14 nos ensina que os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação, mostrando que uma das funções primárias dos anjos é ministrar, servir, ajudar aqueles que pertencem a Deus. Mas eles não agem automaticamente. Eles respondem às orações, aos clamores, às declarações de fé que sobem até o trono da graça como incenso aromático diante do Pai Celestial. Segundo, você precisa vigiar suas palavras, porque a Bíblia diz em Provérbios 18:21, que a morte e a vida estão no poder da língua. E muitos cristãos têm amarrado os anjos e liberado demônios através das próprias palavras negativas que saem das suas bocas, através das maldições que eles mesmos decretam sobre suas vidas sem perceber, através das confissões de derrota, fracasso, doença e pobreza que contradizem completamente o que a palavra de Deus diz sobre quem eles são em Cristo. Você não pode estar orando para que Deus te dê vitória e, ao mesmo tempo, estar confessando derrota. Você não pode estar pedindo cura e, ao mesmo tempo, estar declarando que você está doente e que nunca vai melhorar. Você não pode estar clamando por prosperidade e, ao mesmo tempo, estar afirmando que você é pobre e que sempre será pobre. Suas palavras têm poder criativo, elas abrem portas no mundo espiritual, elas ativam anjos ou demônios dependendo do que você está confessando. Então você precisa aprender a falar o que Deus fala, a decretar o que a palavra declara, a confessar vitória
mesmo quando ainda está na batalha, a proclamar cura mesmo quando os sintomas ainda estão no corpo, a anunciar provisão mesmo quando a conta bancária está vazia, porque fé não é negar a realidade. Fé é declarar uma realidade superior que está no reino de Deus e que quando você a confessa com convicção, ela desce do mundo espiritual e se manifesta no mundo natural. Terceiro, você precisa entender a importância da comunhão com outros crentes, porque Eclesiastes 4:12 ensina que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, e muitos cristãos estão sendo devastados pelo inimigo simplesmente porque tentaram viver a vida cristã isolados, sozinhos, sem cobertura espiritual, sem prestação de contas, sem o apoio e encorajamento do corpo de Cristo. Hebreus 10:25 nos adverte a não deixar de congregar, e isso não é uma sugestão opcional, é um mandamento divino, porque Deus sabe que você não foi criado para guerrear sozinho. Você precisa de irmãos ao seu lado orando por você. Você precisa de líderes espirituais cobrindo você. Você precisa da igreja local fortalecendo você, porque quando você cai, eles te levantam. Quando você desanima, eles te encorajam. Quando você é atacado, eles lutam ao seu lado. E é nesta unidade do corpo que o poder de Deus se manifesta de maneira extraordinária, quebrando julgos que jamais seriam quebrados se você estivesse lutando sozinho. E quarto, você precisa viver uma vida de santidade prática, porque 1 Pedro 1,16 é claro: sede santos, porque eu sou santo. E não existe libertação duradoura sem santificação genuína. Não existe vitória permanente sem obediência radical. Não existe poder espiritual sem pureza de coração. Você quer que Miguel lute suas batalhas? Então feche toda a porta que você abriu para o inimigo através do pecado. Você quer que os anjos te protejam? Então pare de frequentar lugares onde a presença de Deus não está. Você quer experimentar o sobrenatural de Deus? Então renuncie tudo aquilo que entristece o Espírito Santo e viva de maneira que glorifique o nome de Jesus em cada área da sua existência. Santidade não é legalismo, santidade não é religiosidade, santidade é simplesmente viver de maneira que reflita o caráter de Cristo, amar o que Ele ama, odiar o que Ele odeia, escolher o que Ele escolhe. E quando você vive assim, você cria um ambiente espiritual ao seu redor, onde os anjos têm liberdade total para operar e os demônios não têm nenhuma brecha legal para te atacar. Agora ouça com todo o seu coração o que vou te dizer, porque isso pode mudar completamente o rumo da sua vida a partir de hoje. Existe uma oração específica que Deus me deu para você fazer agora. Uma oração de consagração total e ativação da cobertura angelical sobre você. E eu preciso que você não ignore este momento, porque enquanto você ora, Miguel está sendo posicionado estrategicamente nas regiões celestiais para destruir toda a resistência demoníaca e abrir caminho sobrenatural para que tudo que Deus prometeu a você finalmente se manifeste. Esta não é apenas mais uma oração. Este é um momento de aliança entre você e o Deus Todo-Poderoso, onde você declara solenemente que você é dele, que sua vida pertence a ele, que tudo que você tem e tudo que você é está sendo colocado sobre o altar como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Se você está sozinho, fique de joelhos enquanto ora. Se está em público, ore no seu coração com toda a intensidade do seu espírito. Coloque sua mão sobre o coração e sinta a presença de Deus descendo sobre você neste exato momento, enquanto você se prepara para fazer a oração mais importante que você já fez na vida. Fale com Deus agora com toda a fé que você tem. Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, eu me prostro diante do teu trono neste momento com reverência, temor e gratidão por tudo que tu tens feito na minha vida.
Senhor Jesus, meu Salvador e Redentor, eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, que tudo que eu tenho vem de Ti e que minha vida só tem sentido quando está alinhada com Teus propósitos eternos. Espírito Santo, meu Consolador e Guia, enche-me agora com Tua presença gloriosa e me capacita a viver de maneira que glorifique o nome de Jesus em cada área da minha existência. Pai, eu faço um pacto contigo hoje, dia 18 de novembro, onde eu declaro solenemente que minha vida pertence totalmente a Ti, que eu não sou mais meu próprio Senhor, mas que Tu és o único Senhor da minha vida, das minhas escolhas, dos meus sonhos, dos meus relacionamentos, das minhas finanças, de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho. Eu renuncio agora mesmo toda forma de pecado conhecido e desconhecido. Quebro todo pacto maligno que ainda possa existir sobre minha vida ou sobre minha linhagem familiar. E declaro que o sangue de Jesus me purifica completamente neste momento, me apresentando diante de Ti como nova criatura, lavado, santificado e justificado pelo sacrifício do Cordeiro. Senhor, eu peço que Tu envies agora mesmo Miguel, o arcanjo guerreiro, com todos os exércitos celestiais para destruir completamente toda a obra do inimigo contra minha vida, minha família, minha saúde, minhas finanças e meu destino profético. Que ele empunhe a espada flamejante da justiça divina e corte toda a amarra demoníaca, quebre todo jugo de opressão, remova toda barreira espiritual e abra caminho sobrenatural, para que tudo que Tu decretaste sobre mim, desde antes da fundação do mundo, finalmente se manifeste na dimensão natural, com poder e glória. Eu decreto cura total sobre meu corpo, quebrando agora mesmo toda enfermidade, toda dor, toda doença que o inimigo tenha colocado sobre mim, e declaro que pelos açoites de Jesus eu fui sarado e que a vida de ressurreição de Cristo flui agora através de cada célula, cada órgão, cada tecido do meu ser físico. Eu decreto libertação completa sobre minha mente, quebrando toda fortaleza mental, todo pensamento tormento, toda opressão psicológica, e declaro que eu tenho a mente de Cristo e que meus pensamentos são cativos à obediência de Sua palavra. Eu decreto restauração total sobre minha família, quebrando toda maldição geracional, todo padrão pecaminoso, toda divisão demoníaca, e declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor e que o céu vai se manifestar no meu lar trazendo paz, amor, harmonia e bênção abundante. Eu decreto provisão sobrenatural sobre minhas finanças, quebrando toda pobreza, toda escassez, todo bloqueio econômico. E declaro que as janelas dos céus estão abertas sobre mim, derramando bênção sem medida, porque eu sou fiel nos dízimos e ofertas, e porque Tu me prometeste que o devorador seria repreendido por minha causa. Senhor, eu me consagro totalmente a Ti agora, prometendo viver em santidade, guardar Tua palavra, obedecer Teus mandamentos e ser uma testemunha viva do Teu poder transformador para todos que estão ao meu redor. Ativa sobre mim agora a cobertura angelical completa, posiciona Teus anjos ao meu redor como muralha de fogo protetor e faz com que cada passo que eu der seja ordenado por Ti e guardado por Tuas hostes celestiais. Eu declaro que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que Ele me faz repousar em pastos verdejantes e me guia mansamente às águas tranquilas, que Ele restaura minha alma e me guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome, e que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolam. Eu recebo agora pela fé tudo o que pedi em oração, acreditando que já foi liberado do trono da graça e que vai se manifestar no tempo perfeito de Deus. Eu Te louvo, eu Te adoro, eu Te glorifico por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu estás fazendo
e por tudo que tu ainda vais fazer na minha vida e através da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém e amém. Agora respire profundamente e deixe a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você sente essa paz inexplicável tomando conta de todo o seu ser. Você percebe que algo mudou fundamentalmente dentro de você. Não é imaginação, não é emoção passageira, é uma realidade espiritual profunda que aconteceu enquanto você orava. Suas amarras foram quebradas, sua libertação foi selada, sua vitória foi decretada nos céus e agora vai se manifestar na terra, porque o que é ligado no céu é ligado na terra, e o que é desligado no céu é desligado na terra. E você acabou de desligar todo o poder do inimigo sobre sua vida e ligar toda a bênção de Deus sobre você e sobre tudo que diz respeito a você. Mas eu preciso te avisar sobre algo muito importante que o Espírito Santo está me revelando para você. Nos próximos dias, talvez nas próximas horas, o inimigo vai tentar te fazer duvidar do que aconteceu aqui hoje. Ele vai tentar plantar pensamentos de incredulidade na sua mente. Ele vai usar circunstâncias ao seu redor para te fazer questionar se realmente algo mudou. E é crucial que você entenda que esta é uma estratégia demoníaca para anular a obra que Deus fez na sua vida através desta mensagem ungida. Quando a dúvida vier, e ela virá, você precisa fazer o que Pedro deveria ter feito quando começou a afundar enquanto caminhava sobre as águas. Manter seus olhos fixos em Jesus, declarar a palavra de Deus sobre a situação e continuar caminhando pela fé, mesmo que seus sentimentos digam o contrário. Mesmo que suas circunstâncias não tenham mudado ainda, mesmo que os sintomas continuem presentes, porque fé não é sentir que está curado. Fé é crer que já foi curado, mesmo quando os sintomas ainda estão gritando que você está doente, porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, como Hebreus 11:1 declara tão poderosamente. Você sabia que muitos milagres são abortados não porque Deus não os liberou, mas porque as pessoas desistiram de crer exatamente no momento que antecede a manifestação do sobrenatural? É como aquele homem que estava cavando um poço em busca de água. Cavou 9 metros e nada. Cavou 10 metros e nada. Cavou 15 metros e desistiu, achando que não tinha água ali. Mas se ele tivesse cavado apenas mais 1 metro, teria encontrado um lençol freático abundante que jorraria água pelo resto da vida. Quantos cristãos estão fazendo exatamente isso espiritualmente? Oraram, jejuaram, creram, declararam, mas no último momento, justamente quando o milagre estava prestes a romper da dimensão espiritual para a dimensão natural, eles desistiram, pararam de crer, abandonaram a fé e nunca viram a manifestação daquilo que Deus já havia liberado nos céus. Não seja você essa pessoa. Não deixe que o cansaço, o desânimo ou a dúvida roubem de você o milagre que já foi selado com o sangue de Jesus e decretado pela palavra de Deus sobre sua vida neste dia. Em Marcos 11:24, Jesus ensinou algo revolucionário que vai mudar sua maneira de orar e crer. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Repare que Jesus não disse, crede que receberá. Ele disse, crede que recebestes, tempo passado, como se já tivesse acontecido. Porque no reino de Deus, quando você ora conforme a vontade divina revelada nas Escrituras, a resposta é liberada imediatamente nos céus, mesmo que ainda não tenha se manifestado na terra, e seu trabalho agora não é ficar mendigando a Deus que Ele faça aquilo que Ele já fez. Seu trabalho é agradecer pela resposta que já foi liberada e permanecer firme na fé, esperando pacientemente a manifestação daquilo que você já recebeu no mundo espiritual.
Isso muda tudo, porque agora você não ora mais como alguém que está tentando convencer Deus a fazer algo. Você ora como alguém que está recebendo algo que Ele já lhe deu. E esta mudança de perspectiva é fundamental para você viver na dimensão dos milagres contínuos, em vez de viver na dimensão das batalhas intermináveis. Talvez você esteja se perguntando: mas quanto tempo vai demorar para eu ver a manifestação daquilo que foi decretado hoje? E a resposta honesta é: eu não sei, só Deus sabe, porque Ele opera em um tempo diferente do nosso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E às vezes, o que demora na nossa percepção é instantâneo na perspectiva divina. Mas o que eu posso te garantir, baseado na palavra infalível de Deus, é que se você permanecer firme na fé, se você continuar crendo contra toda esperança natural, se você mantiver sua confissão alinhada com o que Deus disse e não com o que seus olhos veem, a manifestação virá no tempo perfeito, e quando vier será tão poderosa, tão abundante, tão além do que você imaginou, que você vai entender que a espera valeu cada segundo, porque Deus não apenas te deu o que você pediu, Ele te deu muito mais do que você poderia pedir ou pensar, segundo o poder que opera em nós, como Efésios 3:20 promete lindamente. Então, eu te convoco agora a fazer uma escolha definitiva que vai determinar os próximos capítulos da sua história. Você vai escolher viver pela vista ou pela fé? Você vai escolher ser guiado pelos seus sentimentos ou pela palavra de Deus? Você vai escolher acreditar no relatório médico ou no relatório do grande médico? Você vai escolher crer no extrato bancário ou na promessa divina de que o Senhor é seu pastor e nada te faltará? Porque você não pode servir a 2 senhores. Você não pode ter um pé no reino da fé e outro pé no reino da dúvida. Você não pode estar confessando a palavra num momento e negando ela no momento seguinte, dependendo de como você se sente. Você precisa fazer uma decisão irrevogável de que a partir de hoje você vai viver exclusivamente pela fé na palavra de Deus, independente do que seus 5 sentidos naturais estejam dizendo, porque o justo viverá pela fé. E se você viver pela fé, você vai experimentar milagres que aqueles que vivem pela vista jamais experimentarão. E aqui está algo que vai te dar coragem sobrenatural para continuar crendo mesmo quando tudo parecer impossível. Miguel não apenas foi enviado para quebrar 2 amarras, ele foi posicionado estrategicamente para guardar você durante toda a jornada até que você entre completamente na posse das promessas que Deus jurou te dar. Assim como Miguel protegeu o corpo de Moisés em Judas 9, assim como Miguel liderou a batalha contra o dragão em Apocalipse 12, assim como Miguel lutou contra os principados persas em Daniel 10, este mesmo guerreiro celestial está agora ao seu lado como guardião divino, garantindo que nenhuma arma forjada contra você prosperará, que nenhum dardo inflamado do maligno te atingirá, que nenhuma maldição terá efeito sobre você, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro e protegido pelas asas do Todo-Poderoso. Isso não significa que você não enfrentará batalhas. Significa que você não lutará sozinho. Isso não significa que o inimigo não te atacará. Significa que os ataques não prevalecerão. Isso não significa que a jornada será fácil. Significa que a vitória final está absolutamente garantida, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Então, levante sua cabeça agora mesmo, endireite seus ombros, respire fundo o ar da vitória e comece a adorar a Deus pela libertação que Ele operou na sua vida hoje, pela cura que Ele liberou sobre seu corpo, pela restauração que Ele decretou sobre sua família, pela provisão que Ele ativou sobre suas finanças e pela proteção angelical que Ele estabeleceu ao seu redor.
Não espere ver para crer. Creia agora e você verá a glória de Deus se manifestar de maneiras que vão te deixar sem palavras, porque bem-aventurados os que não viram e creram, como Jesus disse a Tomé, e esta bem-aventurança, esta bênção especial, esta recompensa divina é reservada exclusivamente para aqueles que têm coragem de crer no invisível, de confiar no impossível, de esperar no improvável, porque servem a um Deus que se especializa em fazer o que os homens dizem que não pode ser feito. E antes de encerrar esta mensagem que mudou sua vida para sempre, eu quero que você saiba que você não chegou até aqui por acaso. Você não leu cada palavra deste texto por coincidência. Você não sentiu seu coração acelerar e seus olhos se encherem de lágrimas sem um propósito divino por trás disso tudo. Deus te trouxe até aqui hoje porque Ele sabia que você estava prestes a desistir. Ele sabia que você estava no limite das suas forças. Ele sabia que você precisava ouvir que Ele não te abandonou e que a vitória está mais próxima do que você imagina, e Ele usou esta mensagem ungida como ponte sobrenatural para tocar seu coração, quebrar suas correntes, curar suas feridas e reacender a chama da fé que estava quase se apagando dentro de você. Agora, você tem uma responsabilidade sagrada. Viver de acordo com o que você recebeu hoje, andar na liberdade que foi conquistada para você, testemunhar para outros sobre o que Deus fez na sua vida e ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar esta mesma mensagem de esperança, cura e libertação para pessoas que estão tão quebradas quanto você estava antes de encontrar este texto hoje. Amado irmão, amada irmã, se esta palavra falou ao seu coração, é porque Deus tem um propósito neste momento. Não deixe que a chama que o Espírito Santo acendeu em você se apague. Inscreva-se agora no canal e receba todos os dias mensagens e orações que fortalecerão a sua fé. Deseja caminhar ainda mais profundo com o Senhor? Torne-se membro do canal hoje mesmo. Tenha acesso a conteúdos especiais e ajude este ministério a alcançar outras vidas que precisam ser tocadas pelo amor de Deus. E lembre-se, seu like faz esta mensagem chegar a mais pessoas. Seu comentário pode ser um testemunho que restaura vidas, e ao compartilhar, você pode ser a ponte que levará alguém a um encontro verdadeiro com Cristo. Mas não ignore este chamado. Se você sair sem agir, poderá perder a chance de ser usado por Deus para transformar o destino de alguém próximo de você. A escolha é sua, e o Senhor está esperando a sua resposta.